Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Bom, esses dias eu postei um Reels lá no Instagram da Enjoy, esse cantinho aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, falando um pouquinho sobre. É um vídeo curto, mas uma apresentação rápida, né? O Reels tem 1 minuto. Sobre as condições ou as possibilidades de você viver na Austrália com a sua família, através do visto de estudos de idioma, ou seja, ir escalando, né? Aprendendo inglês, depois fazendo uma graduação numa área que é bastante requisitado, né? Ou seja, para quem não sabe, a Austrália precisa de muita mão de obra de fora, porque não tem interna, então tem muitos brasileiros que viajam para a Austrália para tentar uma futura imigração, aprender o inglês, fazer uma graduação, aplicar para nas áreas que dão visto de trabalho e, consequentemente, obter a sua cidadania australiana e viver, constituir sua família, né? Eu digo que, claro, existe um custo para isso. Você, a partir de R$ 40.000, você consegue já iniciar esse processo, que é aprendendo inglês, curso de 7 meses, curso de 6 meses com visto de 7 meses, com direito a trabalhar, e depois você junta dinheiro e por aí vai, da mesma forma que eu falei. E no final desse Reels, eu falo que é você e a sua família vivendo num dos países com melhor qualidade de vida do mundo. E realmente, a Austrália está sempre ali, algumas cidades da Austrália, despontando em primeiro lugar, eleito melhor cidade de qualidade de vida para se viver no mundo, né? Tem o maior salário mínimo do mundo e tudo mais. Agora, para você viver com a sua família, existe um custo que é bem maior, por conta de taxas consulares, né? Algumas coisas, algumas exigências são aplicadas para quando você quer levar sua esposa, o seu marido e principalmente filhos, tá? E aí nesse vídeo eu vou aqui calcular com vocês para vocês entenderem que existe realmente um custo maior e talvez o caminho, qual seria o melhor caminho para você conseguir viver na Austrália com a sua família. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. A gente completou finalmente 60 mil inscritos. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu estou aqui no YouTube há 10 anos já, falando sobre a vida fora do Brasil, tentando ajudar as pessoas a buscarem caminhos para conseguir seguir uma carreira internacional a partir dos estudos, né? Ou seja, você não fala inglês e quer morar num país, por exemplo, como a Austrália, como a Irlanda, o Canadá, e claro, esses países eles têm necessidade de mão de obra de fora, porém você precisa se qualificar para isso, né? Pô, minha esposa me ligando justo agora e eu não vou atender porque eu não quero editar. Já é a terceira vez que eu comecei a gravar aqui. Mas vamos lá. Obrigado a todos que se inscreveram. Eu tenho vídeos que falam especificamente dos processos para você fazer o intercâmbio na Austrália e as possibilidades que você tem. Nesse vídeo eu quero apresentar para você cálculos, né? Para caso você queira viajar com o seu cônjuge, seja esposa ou marido, e para aqueles também que têm filhos e queiram iniciar a sua vida fora do Brasil, na Austrália, com a sua família, tá? Eu vou passar primeiro aqui as despesas básicas e depois a gente vai chegar num cálculo final para vocês entenderem, porque realmente fica um custo bem mais alto para quando você vai levar família, e aí a gente tenta buscar aqui caminhos mais fáceis e mais baratos, beleza? Então, primeira despesa básica que a gente tem é, obviamente, o curso. Você precisa estar matriculado num curso. A gente sempre recomenda cursos de pelo menos 6 meses, porque para você aprender inglês, para chegar num nível, para você conseguir exercer uma faculdade, alguma coisa de ensino superior, você vai estudar no mínimo 1 ano e meio ali para aqueles que já chegam no inglês, um básico mais bem feitinho, né? Então, de 1 a 2 anos, a maioria aí das pessoas precisam de inglês. Então, a gente sempre recomenda 6 meses, porque você tem um visto de 7 meses, onde você consegue juntar dinheiro para continuar se mantendo no país. Comprar mais um curso, renovar o visto de estudos, depois comprar um curso de graduação, renovar o visto de estudos e por aí vai, tá? Então, a média dos cursos de 6 meses na Austrália, numa escola séria, é entre 25 a 27 mil reais, tá? Outra despesa básica seria o visto, né? Então, você tem que aplicar para o visto, é só uma taxa da imigração, que seria de 6 a 7 mil reais para os dois, para o casal, tá? Não vou contar os filhos por enquanto, tá?
A média do seguro médico, que é obrigatório, é de $1.500 australianos para o casal. Fica bem mais caro do que você aplicar sozinho. E é R$ 5.000. Outra despesa. Bom, cada um, como eu falei, precisa ter uma comprovação financeira, ou seja, a média do custo do intercâmbio na Austrália, ela é entre 40, 45, 50 mil reais, dependendo das condições da escola, o tempo de curso e tudo mais. Isso assim, as despesas básicas. Porém, o governo australiano quer que você comprove que você tem uma quantia reservada, seja no Brasil, seja em conta de familiares de primeiro grau, isso facilita muito para a aplicação. Mas você precisa ter esse valor para comprovar para o governo que, embora você tenha o direito de trabalhar com o visto de estudos de idioma, se você se machucar, sofrer um acidente ou ficar doente, precisar se hospitalizar, ficar sem condições de trabalhar, você tem que ter esse valor para se manter. Tá? Esse valor ele é obrigatório. Qual é o valor? $2.042 australianos por mês de estadia, que completa, né, se a gente for converter para o câmbio de hoje, 14 mil reais, perdão, 14 mil dólares seria por 7 meses, né, e 48 mil reais seria o valor total em reais, tá? Então essa é a despesa mais alta. O dependente maior, ou seja, o seu cônjuge, você precisaria adicionar mais 700 e pouquinho para o dependente, que seria o cônjuge. Então, totalizando aí isso, multiplicado por 7 meses, 17 mil reais. Outra despesa. Cada dependente menor de idade, caso você tenha filho, tem que acrescentar nesse valor mais $300 australianos por mês de estadia. Então, você vai somar todos aqueles 2 mil do principal, mais 700 do cônjuge, mais 300, soma tudo, multiplica por 7. Então, esse aqui daria aproximadamente mais R$7.200. Eles também pedem uma reserva financeira equivalente a $2.000 australianos para as passagens aéreas para cada aplicante, aproximadamente R$7.000. Por que isso, Cauê? Porque se der um BO lá e vocês precisarem voltar para o Brasil, você tem que comprovar que vocês têm condições de voltar. Vocês não precisam chegar e apresentar para a passagem de volta. Não é obrigatório, isso é bacana também. Porém, eles podem perguntar se você tem o valor de pelo menos o valor da passagem, caso você tenha necessidade de voltar, beleza? Outro ponto, o dinheiro inicial para se manter. A gente considera que $3.000 por semana seja assim o mínimo, do mínimo, para você viajar, tá? Que seria aproximadamente R$10.000 por pessoa. Isso assim, sem contar que você também precisa ter uma reserva para você conseguir alugar uma casa, um quarto, né, um estúdio, principalmente casais que preferem morar sozinhos, né? E a gente coloca aí R$10.000 para você ter uma reserva para você pagar as despesas iniciais, mais um valor de reserva para acomodação. O dependente, né, a criança menor de idade, tem que estar com uma escola paga. Né? Esse que é o grande questão que deixa bem caro para levar filho. Porque na Austrália, embora tenha escola pública, ela não é de graça para não australianos, entende? Então, se você não é um australiano, você depende de visto, você tem que pagar 6 meses de curso adiantado para uma criança, né? E em alguns casos, 1 ano. Eu preciso só ver se não mudou isso, porque parece que ia mudar para 1 ano. Mas a gente já calculou aqui 1 ano, que seria mais ou menos entre 13 a 15 mil dólares australiano, para você conseguir matricular um filho numa escola pública, que dá uma média de 45 mil reais. Ou seja, antes de você viajar, quando você vai aplicar para o visto, você tem que apresentar que tudo isso está pago, entendeu? Os custos das despesas totais, então, das despesas básicas são 58 mil reais e a comprovação financeira para o casal sem filhos, 65 mil reais. Então, totaliza 123 mil reais um programa de intercâmbio com as despesas básicas sem os filhos, tá? Aí só dá um parecer assim, caso vocês queiram levar os filhos, e aí vocês têm que voltar no vídeo para poder somar ali as taxas também do filho. E olha, eu vou dizer que para levar mais um filho, as suas despesas elas vão ser por volta de uns 200 mil reais. Poxa, Cauê, mas é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro, porém é um investimento ótimo, né? Na minha opinião, pelo menos. Tem muita gente que acaba assim abrindo mão do seu próprio imóvel, ou seja, vendendo seu imóvel no Brasil, para poder investir num futuro na Austrália, né? Então tem muita gente que faz isso. Bom, pessoal, eu acho que existem caminhos, né,
para ir para a Austrália, assim, que talvez seja mais barato, um pouquinho mais sacrificante no sentido de que, caso você tenha filho, pode ser um pouco assim emocionalmente desafiador você ficar longe, né? Mas eu acredito que seria a maneira mais barata o pai ou a mãe, aquele que tiver o melhor inglês, ir e tentar se adiantar no processo para conseguir o visto de trabalho, porque uma vez que você tem outro tipo de visto, existem facilitadores que podem te ajudar a trazer a sua família, tá? Com uma despesa menor, tá bom? Qual que é a conclusão que a gente leva em relação a isso? A gente sempre acredita que o casal viajando independente é mais garantido a aprovação do visto e possivelmente até um pouco mais barato. Então, o seguro individual ele é bem mais barato do que um seguro para casal, para começar por aí, tá? Outra coisa, quando você viaja com o seu dependente no seu visto, ou seja, sua esposa, seu marido, um dos dois vai ficar sem estudar o inglês. E, gente, tem muita gente que pensa que só pelo fato de você estar morando num país de língua inglesa, você vai aprender inglês. Até vai, mas esse processo vai ser muito longo. A gente pode colocar alguns anos aí e vai ficar aquele inglês de índio, né? Não é aquele inglês que... Lembrando, a Austrália, ela está ficando cada vez mais rigorosa com a qualidade dos imigrantes. Então, o inglês ele tem que ser muito bom, a sua qualificação tem que ser boa, de acordo com as necessidades do país, ou seja, a Austrália ela quer imigrantes que possam somar com a economia do Brasil, da Austrália. Então, se você, por exemplo, é um encanador, né? Mesmo que seja assim, profissões mais simples, que não exigem uma graduação, assim, um bacharel, alguma coisa nesse sentido, também ainda existe essa possibilidade, né? Mas pessoas assim com, por exemplo, experiência na área de tecnologia, na área de engenharia, na área de saúde, na área da educação, são pessoas que também vão ter bons salários e talvez até mais facilidades para conseguir trazer a sua família. Então, o ideal, pessoal, é que sempre os dois estejam aprendendo inglês. Vocês vão perceber que quando vocês chegarem na Austrália, o fato de você estar indo na escola acelera muito o seu aprendizado, tá bom? E outro ponto, terceiro mais importante, eu acredito, da gente incentivar os casais irem com visto separado, é porque a aprovação do visto ela é mais garantida quando existem dois aplicantes do que um aplicante com um dependente, tá? Geralmente existe digamos que o índice de reprovações para casais é maior quando existe um dependente. E aí existe a possibilidade, claro, de você tentar aplicar no futuro novamente, independente, mas fica um pouquinho mais difícil de aprovar, tá? Então, pessoal, era esse o recado que eu queria dar. Olha, eu sei que o vídeo ele tá lá, né? Ele fala num valor e depois eu falo que dá para levar a família, mas não significa que 40 mil reais você consiga levar todo mundo, tá? Então vocês viram que fica aí para cima de 100 mil reais para você levar um dependente. E é claro, a gente sempre indica fazer a aplicação do visto individualmente, ou seja, cada um matriculado num curso para poder fazer a aplicação. Espero que esse vídeo tenha ajudado, agradeço demais a participação de vocês, não esqueçam de deixar um like se esse vídeo ajudou. Se vocês quiserem conteúdos de custos, vocês podem deixar aqui nos comentários, outros assuntos também, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Um grande abraço, enjoy life, live your dream.